Na verdade, esse trabalho ele começou em 2015 e, como Gustavo colocou, o ponto forte dele foi o PPP, né, a reformulação desse projeto político-pedagógico. Mas lá em 2015, a oficina municipal já chega lá no nosso município. Antes da fala, né, só para contextualizar onde fica, quem é. Isso. Tá bem? Só para a gente contextualizar o que é o município de Camaragibe, né? O município de Camaragibe, ele pertence à região metropolitana de Recife, o nosso prefeito é Demóstenes Meira, e o nosso secretário de Educação, como já foi apresentado, é o professor Denivaldo Freire, né? É um município relativamente pequeno, mas ele tem um número de habitantes bem expressivo, né? No último censo de 2010, nós tínhamos 506 mil habitantes. Temos 27 unidades de ensino. Essas 27 unidades de ensino, elas estão atendendo a educação infantil e ensino fundamental, e destas são 3 unidades apenas de ensino que trabalham só com a educação infantil, mas o geral, né, são os 2. Os estudantes matriculados, nós temos aproximadamente 9.500 estudantes matriculados, mas estamos expandindo a rede, porque está realmente lotada a nossa rede. O programa Primeiro à Infância, né, ele teve início lá no município em 2015. E a proposta inicial do programa, quando chega no município, foi trabalhar com o PME, foi dar uma orientação no PME no que diz respeito à meta 1, que é a meta da educação infantil. E esse programa, ele nos levou a refletir, né? Quando eu digo nos levou, foram não só os técnicos, mas também os professores participaram dessa reflexão, sobre a meta 1, que ela era muito concisa, muito pequena, para trabalhar uma ideia tão grande que é de educação infantil. Primeiro, que a educação infantil, ela, né, temos a creche e a pré-escola. E aí a gente viu, junto ao programa, que se resumia muito pequena, era um resumo muito pequeno, ter apenas uma meta para essa grandiosidade que é a primeira infância. E aí, no nosso município, a gente trabalhou com isso, e essa meta 1 ela foi ampliada para mais 7 submetas, e 33 estratégias. Está bem específico, creche e pré-escola. Essa orientação, né, veio junto com os documentos norteadores, que foram esses documentos que a gente trabalhou na reformulação do PPP. Então, um ponto alto é que a gente tinha a escuta da comunidade, a escuta da sociedade civil, a escuta dos nossos professores e funcionários, e também a escuta dos documentos oficiais, dos documentos que tratam da educação infantil, né? Porque quando eu falo a questão do PPP ser unicamente teórico, eu não estou abandonando nem deixando de lado os documentos norteadores que são importantes para a gente, mas eu quero deixar claro que tem que haver e houve um diálogo entre esses documentos e o que nossa criança e nossa comunidade pensava. Primeiro foi feita a escolha do grupo de trabalho, né, que a gente chamou de Comitê Gestor Escolar. Esse grupo de trabalho ele foi composto por professores, funcionários, comunidade, pais e sociedade civil. Essa sociedade civil ela foi chamada à escola, né, houveram escolas que o padre participou, que o dono da barraquinha que fica ao lado da escola participou, que o pessoal do posto de saúde participou. Quer dizer, independente de você ter filho naquela escola, você é da comunidade, do entorno da escola, é do bairro onde a escola fica localizada. Daí a importância de que todos participassem e participaram de fato, né? Esse é um exemplo que eu gosto muito, que é de uma participação das crianças nesse PPP, porque as crianças também participaram. E aí muita gente perguntava a gente, e a gente também se perguntou, como é que eu vou fazer com que uma criança de 2 anos de idade participe de uma discussão de projeto político pedagógico?
E aí a gente elegeu o diretor como porta-voz dessa criança e trabalhou também algumas atividades que poderiam ser feitas em sala de aula, junto a essas crianças, para que a gente pudesse escutá-las. E aí essas atividades foram rodas de conversa, foram desenhos como esse aí, foram brincadeiras, e à medida que isso ia acontecendo, os professores iam registrando essa vontade dessas crianças, os diretores iam registrando, e nas reuniões do PPP iriam sendo traduzidos, iriam sendo colocados. Daí que a voz dessa criança, ela passou a fazer parte do PPP das escolas dessa forma. A gente fez uma agenda longa, onde cada tarde a gente recebia uma escola com os seus pares e a gente lia tudo que foi feito durante o ano. Nessa leitura, creiam, a gente ainda encontrou muita coisa que a gente trabalhou durante o ano, mas que não estava sendo posto ali naquela escrita, né? Foi um outro desafio, que foi tipo assim, as pessoas sacaram, as pessoas compreenderam mais ou menos a ideia, mas na hora da escrita voltaram, houve um retrocesso. E aí foi um outro trabalho, porque a gente teve que novamente colocar para as pessoas: você me disse isso, você pesquisou isso, você foi na comunidade e descobriu que a história da escola é essa. E por que não está posto aqui? Porque aqui, na hora de transcrever, você trouxe... Eu lembro muito uma fala de Cida, que ela disse assim: você trouxe o pensamento de, por exemplo, Demerval Saviani, você trouxe o pensamento de Paulo Freire, mas cadê o pensamento daquela criança ou daquela pessoa que participou na hora da discussão? É importante que o pensamento de grandes cientistas e teóricos estejam, é muito importante. Mas é importante também que esse pensamento da comunidade estivesse participando ali, porque é onde haveria o diálogo, inclusive na forma escrita. E aí a gente fez essa planilha e colocou, e quando foi na hora de formular o PPA, fizemos parte da equipe do PPA. Quem fez parte mais de perto foi uma de nossas técnicas, chamada Isa e Márcia. Elas levaram e foi incorporado ao PPA aquilo que tinha sido registrado e colocado nos planos de ação dos municípios. Aí aqui tem, né, ampliação do acervo literário para todas as unidades de ensino e para as crianças. Esse aí é uma das ações que estavam contempladas nos planos de ações e que foi lá para o PPA e que já se efetivou. Né? Aí, quando eu coloco ali para todas as unidades e para as crianças, porque primeiro foi dado uma primeira leva de livros a todas as escolas, para o seu acervo das escolas, e agora, a partir de segunda-feira, inclusive, está sendo entregue às crianças um pequeno acervo. A gente pensou, né, vai começar com 3 ou 4 livros para as crianças, e elas vão levar esse livro para casa, e esses livros vai ser um acervo inicial para essas crianças. E aí a gente tem uma outra ação que eu acho relevante também, não dá muito para perceber, para ler, né, mas esse é um memorando que foi feito agora em março, né, um memorando fresquinho, e que é a compra de brinquedos, né? Essa também é uma outra ação vinda da reformulação do PPP. Essa compra de brinquedos está ruinzinho de ver, né? Mas assim, eu penso que é um ponto relevante e é uma nova visão da secretaria junto à educação infantil, né? Porque aí a gente está pedindo brinquedos, kit de maquiagem, são panelinhas, são garfinhos, são copinhos. Inclusive, quando eu fiz esse memorando, né, o secretário despachou e foi levado para a licitação, as pessoas da licitação me ligaram dizendo assim: mas não são blocos lógicos, não é o Tangram, não é o aramado? Eu disse: não, é fogãozinho mesmo. A gente quer bonecas brancas, bonecas negras, bonecas ruivas, a gente quer panelinha, a gente quer fogãozinho, a gente quer bambolê, a gente quer kit de maquiagem, a gente quer o kit de mecânico, ou seja, a gente comprou estamos fazendo, né, a compra desses brinquedos pequenininhos, que foi tão inusitado lá na licitação que me ligaram para saber se era isso mesmo. E aí
pasmem, né? Eles estão com dificuldades, inclusive, de fornecedor, porque para fazer uma licitação eles têm muitos fornecedores para brinquedos pedagógicos, mas o brinquedo da criança brincar, como a gente acredita, eles estão em busca e vão conseguir, eu sei que vão. 2018, agora, né? No tempo presente, 2018, o que é que a gente está fazendo também é uma avaliação e revisão do PPP, e isso a gente deixou marcado no nosso calendário letivo. Hoje, o calendário letivo de Camaragibe, ele tem no início do ano e no meio do ano, né, a cada 6 meses, ele toda a rede para revisar esse PPP. E a gente coloca muito a revisão no plano de ação, o que já foi feito, o que ainda está por vir, o que deu certo, o que não foi legal, apesar de ter sido pensado, e aí isso é feito a cada 6 meses. Aí acho legal colocar, porque quando a escola revisa, ela manda para a gente, que está lá na equipe central, e nós fazemos a nova leitura, e, se for preciso, chamamos novamente o pessoal para a gente fazer uma outra leitura reflexiva. Aí é um exemplo de revisão dos PPPs nas unidades de ensino. Essa é a Escola Santa Maria, lá do nosso município. E aí a gente coloca, né, redescobrindo caminhos, porque com toda essa aprendizagem, a gente redescobriu vários caminhos. E esses caminhos que nós redescobrimos, nós fomos dando acesso aos professores através de formação continuada, né, de acordo com o interesse observados nos PPPs. Uma formação que chama muita atenção, que a gente fez, e acho que foi falado aqui, dessa quebra entre educação infantil e ensino fundamental, foi essa onde Cida Freire aparece, até porque foi ela que deu a formação, foi sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Como deve ser feita essa transição? E, nesse momento, foram convidados, a princípio, professores da educação infantil, para essa formação, dessa transição da educação infantil para o fundamental, e, num segundo momento, foram convidados professores do ensino fundamental, para também ser trabalhado essa questão da transição, principalmente professores do 1º ano, que recebem os nossos alunos do 6º, né, do infantil. Os ambientes das escolas reorganizados de acordo com o interesse das crianças. Esse foi um outro foco que a gente trabalhou, que foi essa reorganização dos ambientes das escolas. E, para isso, a gente também partiu de uma formação. Convidamos também Cida Freire, né? Ela fez uma formação nesse sentido. E a proposta que ela fez ao nosso município foi: as escolas, vamos olhar a escola e vamos ver apenas um cantinho, não precisa ser a escola inteira, mas apenas um cantinho que você acha que é possível mudar a cara desse cantinho, porque a ideia é, a partir daquele cantinho, né, pode ser uma parede, uma sala, um hall de entrada, mas a partir daquele cantinho, a gente ir para um segundo e um terceiro, e assim a melhoria dessa escola. E aí é um dos exemplos. Essa aí é a Escola Padre Miguel. Essa aí era um depósito de coisas usadas, e aí ela abraçou essa ideia e transformou esse cantinho, né, um cantinho dos meninos brincarem. E eles adoram, né, claro. Pode ir. E assim é o trabalho de Camaragibe hoje. Assim, o que eu vi, só para terminar, o que eu vi com esse trabalho é essa mudança de valores e de concepção, não só de criança, mas também de município, né? E é isso, pessoal. Então, eu chego nos municípios já com a coisa caminhando, né? Eu sou assessora educacional do programa Primeira Infância lá em Pernambuco. Ele já está acontecendo, em 2015 já tem esse movimento maravilhoso, né, em relação ao PME, que a Edilma fala. E aí, nesse movimento, né, Camaragibe olha para a meta 1, né, e não compreende que é só aquilo, e desdobra essa meta 1, coisas que a maioria dos municípios, inclusive os outros 2, né, copia e cola, né, do PNE, as metas e estratégias que estão lá. Então, Camaragibe vai fazer essa. E aí, em 2016, né, já está acontecendo a reformulação do PPP.
né? Já está lá o documento. E aí, Gustavo, Neide, né, conversando comigo, dizendo, né, eu tentando compreender qual seria o meu papel, então, né, já que estava nesse caminho tão bacana já. Né, e aí era isso, né, era para olhar, né, esse documento, né, ajudar, de repente, a pensar indicadores de qualidade, né, e aí ajustar aquele documento que já tinha, como a Edilma colocou, né, já estava estruturado, já tinha um marco referencial, já tinha um marco situacional, já tinha um marco operacional. Né? Então, era ajustar, ajudar as escolas a pensar no plano de ação, né, em metas, em objetivos, em ações, a partir dos indicadores de qualidade da educação infantil. Então, eu pensei que fosse isso, né? Diante desse caminho que já estava sendo percorrido e diante de algumas leituras de PPPs que eu estava fazendo. Né? Então, estava bem redondinho. Então, vamos lá, né? Trabalho facinho, facinho. Fui lá para as escolas. Vocês nunca poderão imaginar, né, da riqueza, né, que eu tive o privilégio de estar presente, participando, né, bebendo e ali mobilizando, né, estando ali dentro. Quando chego lá, duas questões, né, são colocadas, que estavam bem redondinhas no documento, né, mas que a gente consegue ver, né, um entrave ali, uma dificuldade, né, para materializar aquilo que a gente estava colocando. Uma era a questão da participação social, e a outra era a questão da centralidade das intenções e ações na criança. Né? Então, no documento estava muito claro isso. Né? Mas, indo lá, né, estava um pouco descolado. E aí era mexer num vespeiro. Né? Como mexer nesse vespeiro? Né? Que dificuldade que estratégias, aí a gente foi conversando, né? Gustavo, Oneide, a gente foi alinhando como mexer nesse vespeiro, porque de forma muito ética, porque é assim, né, que o programa Primeira Infância é, muito ético, porque é assim que o Instituto CIA, o Instituto Arco Brasil, a oficina municipal é muito ética, a gente foi, né, mexendo nesse vespeiro. Né? Então, foram muitas idas nas escolas, algumas vezes saí com hematomas, assim, né? Chegava, tomava um antialérgico, estava tudo ótimo, tudo bem. Mas, nesse vespeiro, era justamente refletir sobre essa questão da participação social. Isso foi super bacana. Né? Num outro encontro, as pessoas, né, já tinham convidado, né, tinham muito argumento. A família não vem porque não tem com quem deixar as crianças. E aí tem um exemplo lá em Camaragibe, que a diretora articula uma pessoa para ficar com as crianças, uma recreadora. Essa pessoa fica com as crianças e as famílias podem ficar, então, livres para participar dessa reformulação, dessas leituras que estavam sendo feitas. Lá também de Camaragibe é o exemplo que eu trago de uma professora, Teresa. Você que começa seus slides com os direitos das crianças, teve uma professora que disse para mim: você fala muito nos direitos das crianças. E o direito das professoras? Né? Então, foi bem difícil. Né? Então, a gente estava chegando, de certa forma, invadindo aquele espaço que era delas. Né? E aí essas falas eram bem recorrentes. E aí a gente passou vários encontros numa escola que era só de ensino fundamental, mas, como o Camaragibe falou, né, incluiu todo mundo. Eu também estive lá, né, também fui lá, as crianças de 6 anos, né, ensino fundamental, e é de lá também que eu trago uma fala do Cláudio, uma criança de 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental. O Cláudio, a gente vai começando a reunião, eu sento perto do Cláudio, da mãe do Cláudio, né? E aí, eu perguntando para ele, né, conversando com ele, Cláudio me diz, né, lá em casa tem uma caixa que tem um gato. Aqui nós não tem brinquedo, não. Nem filme. Aqui nós só tem estudar, estudar, estudar. Cláudio de 6 anos. E aí eu retomo essa fala do Cláudio, para vocês verem que vespeiro, mas que como a gente, né, tentou mediar da melhor forma. Né? Eu retomo essa fala no final do encontro, né, bem corajosa, estava ali todo mundo, estava com a pessoa da Secretaria de Educação, eu retomo a fala do Cláudio, né, para que a gente pudesse repensar muitas coisas ali, daquele currículo, daquilo que a gente estava discutindo.
E a professora me pega pela mão, pega a pessoa da secretaria pela mão, vai carregando as duas até a sala, né, para dizer: tem condições de brincar? Tem condições de fazer alguma coisa nesse espaço? Então, só para passar um pouquinho para vocês dessa relação, né, que a gente foi construindo também. Né? E aí a gente passou daquele parceiro que vinha para invadir os nossos espaços, que tinham muita fala desse tipo. Né? Lá no Cabo Santo Agostinho o pessoal é muito politizado. Então, quem são vocês, né, que vêm dizer aqui o que a gente já sabe? Então, a gente passou de ser esse parceiro, né, que invadia os espaços para ser o parceiro, na linguagem agora bem, né, das mídias, para ser o parceiro que você respeita. E aí acabou, né, que a gente começou a ser, né, vai desconstruindo essas relações, né, mais ariscas, para ser uma relação mesmo de olhar para os documentos, mas de olhar para a prática e começar a alinhar aquilo. Né? E aí as crianças saem da invisibilidade, e aí não preciso dizer muita coisa, está aí aquele documento que a Edilma trouxe para vocês. Paulo Freire, ele fala da utopia. Né? E a gente, muitas vezes, fala dessa palavra, cita essa palavra de forma muito pejorativa. Parece que é uma coisa inalcançável, né? De quem sonha muito. Né? Paulo Freire, ele não... Muita clareza, né? De muita clareza que ele tinha, para ele, utopia, né? Não tem nada a ver com algo que é inalcançável, né? Uma coisa irreal, nada a ver. Utopia, para ele, é denunciar a estrutura desumanizante que nós temos na educação. E aí, gente, é desumanizante ter 27% das escolas de educação infantil em Pernambuco, isso são dados de uma pesquisa da Secretaria Estadual de Educação, que aí solicitou essa pesquisa à Universidade Federal de Pernambuco, apenas 27% das escolas de educação infantil em Pernambuco têm parque. E, pasmem, algumas eram apenas um escorregador que elas tinham. Não era esse complexo. Então, que sejamos todos muito tópicos, que São Paulo, que está começando, né, esta conversa agora, muita utopia para vocês. Obrigada.